Shalom, queridos, graça e paz. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Passamos um tempinho distante, mas já estamos de volta. Que Deus abençoe sua vida. Eu quero te pedir, como sempre eu faço no início do vídeo, eu quero te pedir que você continue compartilhando a palavra do Senhor. Queridos, é importante, o nosso trabalho do ID é incansável. E é incessante. Não podemos parar, não podemos desistir de compartilhar a palavra do Senhor. Também gostaria que você sempre curtisse, porque essa é a linguagem do YouTube, para mandar esse vídeo para frente e também para ter engajamento de mais inscritos no canal. E eu, desde já, sou grata ao Senhor pela sua vida, por você que curte, que compartilha, que comenta esse trabalho de expandir a palavra do Senhor e de levar a outros o Evangelho que liberta, que cura, que trata, que modifica, que salva. Louvado seja Deus pela sua vida. Amém? Abra sua Bíblia, se você quiser acompanhar com a Bíblia aberta. Nós vamos ler alguns versículos nessa ministração de hoje. Eu quero iniciar lendo Gênesis 50, o 19 e o 20, que diz assim: respondeu-lhes José: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Nós vamos estar falando hoje a respeito de sermos ofendidos pelas pessoas, não só as pessoas próximas de nós, todas as pessoas que nos ofendem, que nos tratam com indiferença, que nos machucam a alma. E existem dois tipos de pessoas: aquelas que realmente elas foram injustiçadas, e o segundo tipo, as que só acham que foram injustiçadas, mas na verdade elas não foram. Então, se você foi injustiçado de verdade mesmo, você acha, e aqui fica uma pergunta para nós meditarmos, você acha que você tem direito de ficar ofendido por você ter sido injustiçado? Será que nós temos realmente causa na palavra de Deus certa? Será que ficarmos ofendidos com as injúrias, com as ofensas, é bíblico? É. Será que é bom para nós? Com certeza não. Ficarmos ofendidos com as injustiças, com as injúrias, com as ofensas, vai trazer um prejuízo enorme, queridos, para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso desenvolvimento como pessoas, como cristãos. Na verdade, o Senhor nos chama para um comportamento bem diferente de ficar ofendido com aqueles que nos maltratam, que fazem injustiças contra nós. E dentro da Bíblia, dentro da palavra do Senhor, tem tantos exemplos maravilhosos de pessoas que foram injustiçadas, mas que elas não ficaram ofendidas para sempre. É claro que no momento da injustiça, da ofensa, da maldade, é claro que eu e você, como humanos, nós podemos até sentir a dor da ofensa, a dor da injustiça, a dor da injúria, mas nós não podemos permanecer nessa situação. E eu quero te contar um pouquinho da história de um homem que é, para mim, uma das histórias mais fantásticas que a Bíblia conta. A história de José, 11º filho de Jacó. E José, para mim, é um grande modelo. Não só porque José era um sonhador, mas porque ele nos dá um grande exemplo de que ficar ofendido vai abortar os propósitos e o processo de Deus na vida dele. Então, eu quero ler com você Gênesis 37, e nós vamos ler por enquanto do 3 ao 11, e eu vou ler na minha Bíblia, que tem a linguagem chamada A Mensagem. Então ela é um pouquinho só diferente da sua, mas eu gostaria que você acompanhasse comigo, e ela diz assim, Gênesis 37, de 3 a 11. Israel amava José mais do que os outros filhos, porque José era o filho temporão, nascido quando Israel já era velho,
ele mandou fazer para José uma capa bordada. E quando seus irmãos perceberam que José era o filho predileto de seu pai, começaram a odiá-lo. E esse ódio chegou ao ponto de nem mesmo conversarem mais com ele. Certo dia, José teve um sonho, e quando contou aos irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. E ele disse: ouçam o sonho que eu tive. Estávamos todos nós no campo, juntando feixes de trigo, e de repente meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês o rodearam e curvaram-se diante dele. Então os irmãos disseram: certo, quer dizer que você vai reinar sobre nós? Vai ficar nos dando ordens? O sonho que ele contou e a maneira em que o contou os deixaram enfurecidos. Ele teve outro sonho e também o contou aos irmãos. Tive outro sonho. O sol e a lua e 11 estrelas curvavam-se diante de mim. Ele também contou o sonho a seu pai e este o repreendeu. Que sonhos são esses? Por acaso eu e a sua mãe e seus irmãos iremos um dia nos curvar diante de você? A essa altura, seus irmãos estavam tomados de ciúme, mas seu pai refletia sobre o assunto. Querido José era um jovem que desde muito cedo o Senhor colocou no coração dele sonhos a respeito de um futuro, de um tempo adiante de que aconteceria algo sobre a terra e que isso que iria acontecer afetaria diretamente também a sua descendência, a sua geração. Você vê aqui que os sonhos de José quase viraram um grande pesadelo na sua vida. E eu só não vou dizer que virou, porque o final é extraordinário, o que Deus fez. Mas por causa desses sonhos, por causa do que Deus revelava para ele, os seus irmãos ficaram extremamente ofendidos, enciumados, chateados, com inveja. E isso gerou no coração desses homens muito sentimento de vingança. Queridos, e hoje, na cultura desse tempo, é difícil imaginar o que esses homens fizeram com José. E não só com José, mas com a dor que esses homens causaram no coração do seu pai. Por quê? Eles primeiramente pensaram em matar José, jogar numa cisterna, abandonar ele ali e depois contar uma história de que ele teria sido devorado por um animal. E depois Deus reverte toda essa situação e eles decidem, quando vem uma caravana, vender José como escravo. E lembrando que os escravos naquela época, porque na cultura de hoje a gente não consegue compreender tudo isso que acontecia naquela época. Mas naquela cultura, naquele tempo, naquela época, quando alguém era vendido como escravo, não só ele se tornava escravo, mas toda a sua geração, toda a sua descendência se tornava escrava. Porque se José casasse, a esposa dele se tornaria escrava. Os filhos de José se tornariam escravos. Então José é vendido pelos seus irmãos e ele é enviado para o Egito. Agora pense nos sentimentos e no coração de José nesse momento, dessa injúria, dessa ofensa, dessa maldade que os seus irmãos fizeram. Porque José, ele nasceu herdeiro de riqueza. Seu pai era extremamente rico, Jacó era muito rico. E imagina o que passou no coração de José naquele momento. E se fosse eu? E se fosse você? Porque nós também sentiríamos o mesmo que José. Somos todos humanos. José nasceu debaixo de um contexto de herança e de riquezas. E agora os seus irmãos o transformaram em escravo. Venderam o seu irmão para uma caravana que estava passando em direção ao Egito. Talvez José, naquele momento, ele não entendeu com tanta clareza os sonhos que Deus havia lhe dado. Mas eram sonhos proféticos.
Ele sabia que havia o favor de Deus sobre ele. Ele tinha os sonhos, mas talvez não eram tão reveladores, tão aberta a visão de José para ele compreender que futuro Deus daria a ele. Naquele momento que ele está sendo vendido, eu não acredito, talvez, que ele tenha lembrado dos sonhos, porque não estava tão claro para José o seu futuro. Naquele momento, ele se sentiu ofendido. Pense o quanto ele pode ter ficado desanimado com toda aquela situação. Pense o quanto ele pode ter culpado os seus irmãos por terem feito essa ofensa com ele. E todas as vezes que eu e você, alguém faz uma maldade conosco, gera dentro de nós o sentimento da ofensa. Nós ficamos ofendidos. E quando acontece algo na nossa vida que não deu certo como nós planejamos, não ocorre como nós pensamos, nós culpamos as pessoas. Nós temos a facilidade de culpar alguém por aquilo que nós estamos enfrentando. Pense que José poderia pensar: eu só contava aqueles sonhos porque Deus me mostrava. E olha agora o resultado que isso gerou. Gerou inveja no coração dos meus irmãos. Eles me venderam como escravo. O meu pai só pode estar pensando que eu morri, porque ele não veio aqui no Egito me procurar. Imagina tantas emoções e pensamentos revirando a mente e o coração de José, daquilo que fizeram com ele. Porque ele chega no Egito, ele é levado para a casa de Potifar. Lá ele passa a ser seu escravo. E passa tempo e José não vê que ninguém vai ao Egito procurá-lo. Então ele tem a certeza que para ele era o fundo do poço. E o fundo do poço tinha sido causado pelos seus próprios irmãos. E desde Adão e Eva, nós achamos sempre um culpado para os nossos problemas. Quando Eva comeu o fruto e deu a Adão, e Deus vai chamar eles para exortá-los, a primeira coisa que Adão diz é que a culpa era de Eva. E todas as vezes que acontece algo, nós temos a mesma facilidade. Se não fosse pelos meus irmãos, se não fosse pelo meu marido, se não fosse pelos meus pais, se não fosse pelo ex-marido que eu tive, se não fosse pelo meu pastor, se não fosse por aquele meu amigo. Percebe que nós todos temos uma lista que é interminável de acusações, porque é mais fácil culpar os outros pelos problemas que nós temos e imaginar que sem isso nós estaríamos bem melhor. É fácil culpar. Nós sabemos muitas vezes que a nossa decepção e a nossa dor são culpa de pessoas. E nós temos facilidade de apontar o dedo todas as vezes que nós somos ofendidos. Todas as vezes que fazem algo contra nós, nós nos vitimizamos e nós começamos a gerar dentro de nós uma acusação. É sempre alguém, é sempre por causa de alguém. Mas eu quero te dizer algo muito sério. Absolutamente ninguém, nem mesmo demônios, podem jamais tirar você da vontade de Deus. Ninguém, a não ser Deus, tem o destino meu e seu nas mãos. Nós não precisamos nos preocupar com aqueles que estão tentando nos tirar o foco. Nós não precisamos estar focados naqueles que causaram uma ofensa e nós achamos que a situação agora não é mais resolvível, porque nosso destino não está na mão do outro. O nosso processo, o nosso propósito nunca esteve na mão humana. Ela sempre estará nas mãos do Senhor. O nosso destino, o nosso processo, o nosso propósito. E os irmãos de José, eles tentaram destruir a visão que Deus havia dado a ele. Eles pensaram que havia dado um fim em José. Esses irmãos imaginaram: se nós vendermos ele como escravo, nós nos livramos
dele de uma vez por todas. Nós não vamos mais ter que tolerar esse José nos falando o tempo todo os seus sonhos. E que nos sonhos ele é bem mais sucedido do que eu. Percebe? Como os irmãos de José estavam achando que fazendo o que fizeram, poderiam destruir os planos de Deus na vida de José. E lá em Gênesis 37, no versículo 20, quando eles veem que José está vindo, diz: lá vem o sonhador, vamos lançá-lo numa cisterna velha e depois dizemos que um animal o devorou. E nós vamos ver em que os sonhos dele vão dar. Olha só, eles não queriam destruir José, eles queriam destruir os sonhos de José. Ah, queridos, e eles viram sim. Quando eles dizem, vamos ver no que vai dar, eles viram. Eles não só viram, como eles experimentaram desse plano de Deus na vida deles. Que coisa maravilhosa. Como é importante saber que Deus usou até mesmo o mal que esses homens intentaram contra José para que o futuro deles fossem preservados. O futuro deles foram guardados também em Deus. Eles viram, Deus manteve todos eles vivos para que eles vissem esses sonhos sendo manifestados dos planos de Deus para a casa deles, para a família deles, para a descendência deles, para a geração deles. Então eles não tiveram poder para matar os sonhos de José. Jamais eles poderiam exterminar um sonhador. Ou você acha que quando José foi vendido como escravo, Deus olhou para Jesus e para o Espírito Santo e disse: e agora? O que nós faremos? Nós temos um plano B? Não, isso nunca existe. Muitos de nós, quando algo dá errado na nossa vida, nós temos essa impressão de que o céu sempre vai bolar o plano B porque o A deu errado. Eu não sei se você já parou para pensar, mas eu já parei para pensar. Se isso aqui não funcionou, será que Deus tem uma outra forma de fazer? Uma outra forma de agir? Um plano B? Eu já pensei várias vezes. Só que Deus sempre manterá o único plano que ele determinou desde o princípio. Deus sabia que os irmãos de José fariam isso com ele. Deus sabia da ofensa. Deus sabia que ele não seria morto, mas seria vendido como escravo. Deus sabia da inveja do coração dos irmãos de José e de toda a maldade, de toda a ofensa que eles causariam a José. Eu penso que se José ele vivesse, ele fosse da igreja hoje, atual, eu fico pensando o que ele estaria fazendo. Talvez ele estivesse planejando uma vingança contra os seus irmãos. Quantos estão dentro da igreja atual e ela está assim, por ter sido ofendido, por ter sido injuriado, por ter sido maltratado, por ter sido traído, ele fica planejando uma vingança. Quem sabe, provavelmente, José, na igreja atual, nesse tempo, onde as pessoas cada vez mais se distanciam das verdades da palavra de Deus, quem sabe ele não estaria assim. Mas pense comigo, se esse tivesse sido os planos de José, de vingança, provavelmente Deus teria deixado ele apodrecer naquela masmorra. Porque José enfrentou a casa de Potifar, a injúria da esposa de Potifar, foi preso, vivia naquela masmorra, acorrentado. Mas mesmo lá, Deus trabalhou na vida de José. Porque Deus não trabalha com pessoas vingativas. Deus trabalha com os perdoadores, com aqueles que conseguem se livrar da ofensa, se livrar das dores, dos traumas, do que te fizeram.
Se José realmente tivesse ficado dentro daquele cárcere, pensando exatamente o que ele fará, o que ele faria com seus irmãos quando ele os encontrasse, ele teria ficado para sempre naquela masmorra. Deus não teria dado uma chance para José. Mas José, ele preferiu ser livre daquela ofensa dos irmãos dele. Ele preferiu focar no que era profético. Ele preferiu focar no profético. Ele sabia que os sonhos de Deus na sua vida um dia iriam se realizar. Mesmo com algemas, mesmo acorrentado, mesmo preso, a alma de José era livre. Porque, queridos, você pode estar dentro de uma prisão, mas se você tiver uma alma livre, você é capaz de vencer as correntes, ao cárcere, a masmorra, a cadeia. Você é capaz. Se você tiver uma alma livre, você será retirado do cativeiro. O seu corpo pode estar preso, mas a sua alma é livre. E era isso que acontecia com José. Salmo 105, 18 diz que José foi vendido como escravo e ele trazia correntes nos seus tornozelos e um colar de ferro em volta do pescoço. Até que... Ai, gente, como eu amo a palavra de Deus. Até que a palavra de Deus veio a Faraó e o Eterno confirmou a sua promessa. Aleluia! Viu como José era tratado? O Salmo 105, 18 diz que ele estava acorrentado nos tornozelos e no pescoço, correntes de escravo, mas ele prosperava dentro da sua masmorra. Ele crescia dentro da sua ofensa. Ele não ficou remoendo, pensando em se vingar. Não. Ele tinha uma alma livre. E por conta dessa alma livre, a palavra de Deus foi confirmada e a promessa aconteceu. Deus preparou seu plano para salvar a descendência de Jacó. Mais tarde, já governador, ele termina dando grãos aos seus irmãos sem cobrar nada. Quando José sai daquela cadeia, ele sai de prisioneiro a governador. Existe uma fome, uma fartura de 7 anos e depois uma fome de mais 7. E esse homem agora, que recebeu esse tratamento dos seus irmãos, esse homem agora entrega grãos sem cobrar absolutamente nada. Se ele fosse um homem vingativo, ele poderia, quando ter encontrado seus irmãos, ter dito: eu não vou dar alimento a vocês, eu quero mais é que vocês morram. Pense comigo. Será que nós teríamos essa mesma atitude de José? Será que nós nos comportaríamos como José? Depois de ano encontrando aqueles que me mantiveram em cativeiros por tantos anos, agora chega e eu sou uma autoridade. Eles têm que se dobrar, se curvar diante de mim, e agora eu tenho a opção nas minhas mãos de vingança ou de perdão. E José optou pelo perdão. Eles chegaram naquela terra e eles possuíram o melhor do Egito. Eles tinham a melhor terra. Eles começaram a comer a gordura da terra, mesmo na escassez. José acabou abençoando aqueles que o haviam amaldiçoado e fazendo bem aqueles que o odiavam. E é isso que Mateus 5,44
o próprio Jesus disse que nós devemos fazer. Digo que vocês devem amar os inimigos, façam o bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. E você pode dizer, pastor, isso é tão difícil. Eu que o diga. Eu que o diga. Todos os dias eu preciso orar para que Deus derrame a graça dessa palavra no meu coração. Porque quando eu vejo os inimigos da minha alma se levantando, é óbvio que nós ficamos indignados. E é óbvio que a gente pensa numa vingança. E todos os dias eu preciso recordar que Jesus está dizendo que amar os meus amigos e aqueles que me fazem bem é muito fácil. Mas o reino de Deus ficou para exatamente nós amarmos aqueles que são os nossos inimigos. Meu Deus. Alguns inimigos, queridos, são até fáceis, até são mais fáceis de serem perdoados. Outros nem tanto. E é por isso que nós precisamos clamar ao Pai, para que nós possamos obedecer o que está escrito em Mateus 5,44. Nunca será fácil. O que disse Jesus que nós devemos fazer diante das injúrias e diante das ofensas. Quando ofendido e traído por Judas, Jesus o chamou de amigo. Quando Jesus recebeu um beijo de traição da parte de Judas, ele o tratou com tanta dignidade, chamando ele ainda de amigo. Porque a injustiça que Judas fez, ela não mudou a justiça que habitava em Jesus. Essa é uma grande lição para todos nós. José nos deixou um exemplo e Jesus muito mais. A injustiça no coração de Judas não alterou a justiça que habitava no coração de Jesus. E esse é um modelo de fé para mim e para você. E é assim que Cristo quer que eu e você caminhemos nessa nossa jornada aqui na Terra, perdoando sempre a quem nos tem ofendido. Está escrito no Pai Nosso. Então, queridos, se você permanecer livre da ofensa, você permanecerá dentro da vontade de Deus. Mas se você se ofender, se você se escandalizar, você será levado cativo pelo inimigo para cumprir um propósito não mais de Deus, mas do inimigo da sua alma. Então, faça a escolha certa, porque é mais fácil, um benefício é maior quando nós ficamos livres da ofensa que nos causaram. Jesus, ele tinha todos os motivos para odiar Judas, mas ele escolheu ser livre e deixar Judas livre também. Nós precisamos nos lembrar que nada pode vir contra nós sem o conhecimento do Senhor. Se o diabo pudesse, queridos, nos destruir, quando ele bem quisesse, ele já teria feito isso, ele já teria exterminado a mim e já teria exterminado a você, porque ele odeia o homem com todas as suas forças. Satanás odeia-nos, mas Deus já viu cada circunstância adversa. Nós vamos passar por várias situações adversas. Nós vamos encontrar pelo caminho várias pessoas que vão nos ferir. Mas Ele já tem esse caminho planejado para mim e para você. Deus já planejou toda a nossa trajetória. E Ele vai nos livrar das garras dos nossos inimigos. E aquilo que até parecia ser o nosso fim, termina sendo a estrada para o cumprimento se nós permanecermos debaixo de obediência e livre
de ofensas. Até aquilo que Satanás planejou para nos destruir, ele vai ser transformado para o nosso benefício. Portanto, lembre-se, permaneça submisso a Deus, não se deixando ofender, nem se escandalizar. Resista ao diabo e ele fugirá de você. Tiago 4:7 diz isso. Poucas pessoas tiveram o tratamento que José recebeu de seus irmãos. Não teria sido tão doloroso se isso tivesse sido feito por outras pessoas, por outros inimigos, teria sido mais fácil. Mas aqueles eram seus irmãos, era carne, era sangue, e eram as pessoas que José queria que tivessem encorajado seus sonhos, apoiado seus sonhos, defendido a sua vida, ter cuidado dele. Era esse o pensamento de José. Esse é o nosso pensamento com as pessoas próximas de nós que nos maltratam. Mas eles deveriam estar cuidando de mim, eles deveriam estar me protegendo, eles poderiam estar me apoiando, me defendendo, mas não. Foram as pessoas que fizeram uma grande injustiça. Poderia haver um cenário tão ruim de maus tratos como aquele que José enfrentou. Foram seus próprios irmãos. Foram as pessoas que ele provavelmente mais amou na vida dele. E eu e você podemos nos perguntar: como isso pôde acontecer comigo? Como isso pôde acontecer? Porque assim como aconteceu com José, queridos, nós também já fizemos essa pergunta: como isso pôde acontecer? Porque José devia ter se perguntado várias vezes: como pôde meus irmãos, que deveriam me proteger, me blindar, me apoiar, terem me vendido como escravo, me maltratando? Como isso pôde acontecer? José também fez essa mesma pergunta. E eu quero te dizer que isso sempre vai acontecer. Nós não estamos livres aqui das injúrias, das calúnias, dos maus tratos, das ofensas. Não estamos livres. Continuarão acontecendo e provavelmente acontecerá das pessoas que mais amamos nessa terra. Mas eu e você temos duas escolhas. Vamos nos manter no cativeiro da vingança ou nós vamos nos livrar da tragédia da ofensa? Sim, a ofensa é uma grande tragédia. Ficar ofendido é uma grande tragédia para a minha vida espiritual, para a sua vida espiritual. Nós precisamos avançar para a cena do nosso milagre. E a cena do nosso milagre, ela encontra-se em Deus. Eu e você temos escolha. Ou eu fico na masmorra, no cativeiro, planejando a minha vingança contra aquele que me fez mal. Ou eu posso entrar na cena do meu milagre, que está em Deus, aonde Deus depositou no meu coração os sonhos que Ele projetou para mim, os sonhos que Ele projetou para você, estão escondidos em Deus. E nós temos a liberdade de dizer: eu não vou ficar ofendido, eu não vou ficar preso nessa masmorra. Amém, queridos? Eu quero orar com você, mas antes de orarmos, eu quero desejar a você boas festas. Que agora, dia 25, as pessoas comemoram Natal. Eu não comemoro, não é uma data que eu comemoro. E eu posso depois explicar para você por que eu não comemoro há muitos anos essa data. Mas eu desejo a todos aqueles que vão estar comemorando, que você coloque no seu coração que esse dia é um dia em que você tirou para agradecer ao Senhor por ter lhe dado um Salvador. Lembre-se, Jesus não é mais um menino na manjedoura e nem é um homem ofendido na cruz. Ele é um homem que ressuscitou e está sentado à destra de Deus. Ele te salvou, te libertou e é motivo de comemorar a sua ressurreição. Amém? Eu quero orar por você. Deus abençoe você e toda a sua casa. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós estamos nessa hora diante do Senhor, te agradecendo, Senhor, pela liberdade que nós temos
de nos tornar livres dos cativeiros da ofensa. Sim, meu Deus, nós muitas vezes, quando fomos injuriados e ofendidos, nos perguntamos como isso pôde acontecer comigo? Como eu consegui ficar tanto tempo ofendido com o que me fizeram? Senhor, mas o teu Espírito visitou a nossa alma. A vida do Senhor transbordou dentro de nós. E nós sabemos que a tua palavra nos exorta a perdoar, a amar e orar pelos nossos inimigos. José nos deixou um exemplo, mas o Senhor Jesus conseguiu perdoar a todos aqueles que te ofendem. E até hoje tem pessoas, e até mesmo nós, ofendemos ao Senhor com as nossas atitudes, com as nossas palavras. Pai, nos perdoa. Purifica o nosso coração, Senhor. Limpa-nos, meu Deus, e que possamos ter um coração liberto de todas as ofensas, de todas as maldades, de todas as injúrias. Queremos caminhar aqui como modelos de fé e modelos de pessoas curadas, de almas livres, porque podem colocar-nos dentro da masmorra, assim como fizeram com José. Mas nós temos uma alma livre. E se não temos, estamos aqui orando. Nos dê essa alma livre. A alma que libera o ofensor. A alma que libera os nossos inimigos. Não queremos ficar presos nas injúrias. Deus abençoa cada um que esteve comigo nesse vídeo. Cada pessoa, cada família, nesse tempo tão desafiador. Coloca anjos dentro da sua casa e livra, meu Deus, essa família e essa vida de todo mal. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom, queridos, graça e paz. Não esquece de compartilhar essa palavra. E se você acha que ela será bênção na vida de alguém, envia essa pessoa. Se você conhece alguém que está ofendido com alguém, mande essa mensagem para ela. E que Deus te abençoe e que a sua casa seja livre da ofensa. Shalom, shalom, graça e paz.